Olá, benditos! Ao norte de Israel havia uma cidade chamada Tiro, que pertencia à Fenícia. Por ser um porto e um centro de transporte marítimo importante, a cidade era sinônimo de comércio e materialismo. Tiro era a Babilônia do mar. Por causa disso, Isaías também tinha uma sentença de condenação da parte de Deus para essa cidade. E esse é o nosso assunto de hoje. Os fenícios eram um povo dedicado ao comércio marítimo. Suas terras ficavam mais ou menos na região que hoje pertence ao Líbano. As duas cidades principais e mais famosas da Fenícia eram Tiro e Sidom. Por causa do excelente porto e habilidade náutica de Tiro, a Fenícia estabeleceu um império comercial onde suas muitas colônias garantiam um fluxo abundante de riquezas provindas do mundo todo. Tiro tornou-se a Babilônia do mar. Irão, o rei de Tiro, forneceu materiais para a construção do templo e outros projetos tanto para Davi quanto para Salomão. Ele também cedeu marinheiros a Salomão para que a nação de Israel pudesse construir seu comércio pelo mar. Mas a Fenícia também deu a Israel uma das piores rainhas da sua história, Jezabel, a filha do rei de Sidom, que se tornou esposa de Acabe, que governou o reino do norte de Israel. O profeta Isaías vê, como em uma visão, as embarcações de Tiro vindo de Tarsis, que ficava na região da Espanha, acelerando em seu caminho de volta para casa através do mar Mediterrâneo. Em sua visão, o profeta diz para as suas tripulações levantar âncoras e partir, pois Tiro não existe mais. A cidade foi tomada e não há acesso aos seus portos. Em Quitim, ou Chipre, as notícias chegaram confirmando os rumores que já tinham ouvido antes. Os mercadores da Espanha, das regiões costeiras e até do Egito se lamentariam, pois a grande indústria marítima de Tiro havia desaparecido e a economia da região do Mediterrâneo havia sido devastada. Os alegres cidadãos de Tiro amanheceriam como refugiados quando o exército inimigo conquistasse parte da Fenícia. Tiro era uma cidade governada pelo dinheiro. Os mercadores eram príncipes e os comerciantes eram homens honrados na terra. Para ser um líder ou um homem honrado, não era preciso ser de linhagem real, ser bom ou ser honesto. A única coisa necessária era ter sucesso nos negócios. Por causa do seu grande sucesso, os habitantes de Tiro haviam se tornado orgulhosos. Então o Senhor dos Exércitos falou através de Isaías que iria julgar e humilhar a cidade de Tiro. Há uma divergência entre os estudiosos sobre qual exército inimigo é referido neste capítulo, uma vez que a cidade de Tiro foi invadida tanto pelos assírios quanto pelos babilônios. Mas o fato é que Deus usou os dois impérios para abater a cidade orgulhosa. A cidade de Tiro é chamada de filha de Tarsis, no versículo 10, porque prosperou em seu comércio por causa da conexão próxima e do intercâmbio entre as duas cidades, Tiro e Tarsis. Mas agora ela sofreria uma perda terrível com o fim do seu comércio. O mundo mediterrâneo inteiro sofreria uma imensa perda. O julgamento de Deus foi tão preciso que ele decretou o número exato de anos em que Tiro seria esquecida, 70 anos. Só depois desse período ela seria lembrada novamente. Em um tom meio irônico e meio piedoso, o profeta comparou a cidade de Tiro, renascida após 70 anos, com uma velha prostituta que teria que tocar sua lira e cantar músicas, porque as cantoras do Oriente normalmente eram prostitutas. Ela faria isso para atrair seus antigos amantes, ou seja, seus antigos aliados. Depois dos 70 anos no esquecimento, Deus permitiria que Tiro, simbolizada por uma prostituta, continuasse seu materialismo grosseiro com todos os reinos do mundo. Mas seu ganho e seu pagamento seriam separados para o Senhor.
Embora esse versículo nos pareça um pouco estranho, sob o aspecto religioso, o profeta vê no futuro a admissão de prosélitos de Tiro, ou seja, tírios convertidos ao Deus de Israel, como o salmista também viu. Sob o aspecto político, as palavras de Isaías apontam para um retorno à antiga aliança entre Judá e Tiro e aos presentes que essa aliança envolvia, como era nos dias de Davi e de Salomão. Os cidadãos de Jerusalém encontrariam novamente em Tiro seu principal recurso, tanto para comida quanto para vestimenta. Traços desse comércio são encontrados após o retorno dos judeus do cativeiro da Babilônia. Encontramos também evidências de que os tírios e os sidônios contribuíram para a construção do segundo templo, como haviam contribuído para a construção do primeiro templo. E assim termina a sessão de profecias contra as nações, que começou no capítulo 13 até este capítulo 23. Ao longo desses 11 capítulos, aprendemos algumas lições importantes. Em primeiro lugar, Deus está no controle de todas as nações e age com elas de acordo com a sua vontade. Em segundo lugar, Deus odeia de modo veemente o pecado do orgulho. Quando uma nação se volta contra o Deus vivo para confiar nas suas riquezas e nos seus armamentos, Deus precisa mostrar que Ele é o único refúgio seguro. Em terceiro lugar, Deus julga as nações conforme tratam umas às outras. A lei da semeadura e da colheita é válida tanto para indivíduos como para as nações. E por fim, Deus sempre dá uma palavra de promessa e de esperança para o seu povo. Sendo assim, não importa quão assustadora seja a situação nacional ou internacional, os filhos de Deus podem sempre ter paz, pois sabem que o Deus Todo-Poderoso está sentado no trono e Ele é soberano. As nações podem irar-se, conspirar contra o Senhor, mas Ele lá do céu olha e simplesmente ri. Quando o Senhor da terra e do céu é o seu Pai e você se submete alegremente a Ele, então não há o que temer. E amanhã nós iremos refletir sobre uma cena do julgamento de Deus, uma profecia que salta muito além de todas as condições particulares ou nacionais e que anuncia um julgamento final e universal sobre todo o mundo. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.